Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Está começando agora mais um PodSpeak, onde desenrolamos conversas e construímos ideias. O nosso convidado hoje é o Leandro. Ele é delegado de Polícia Civil. Ele é um convidado, ele foi solícito ao nosso convite. Então a gente vai começar a bater um papo com ele agora. Bom dia a todos os integrantes da mesa. Bom dia o João, que está na mesa auxiliando. Bom dia, Leandro. Bom dia. Bom, Leandro, a primeira pergunta é: o Infopen, ele apontou os dados de 2021, que teve um aumento de 1,1 na população criminal, totalizando 820 mil presos. O senhor, como delegado disso, né, que observa o dia a dia dessa demanda toda, o que o senhor tem observado sobre o aumento da criminalidade e desse lapso que teve agora, sim, durante a pandemia e fora da pandemia? Primeiro eu gostaria só de agradecer o convite. Eu me sinto muito prestigiado com isso. E em relação ao aumento da criminalidade, se você pegar, por exemplo, o número de homicídios, até houve uma redução. Mas, por exemplo, os crimes de estelionato, principalmente cometidos por meio da internet, houve um aumento muito expressivo recentemente, né, da pandemia para cá. São crimes que são crimes de difícil, que impõem um certo desafio à investigação. E também, por vezes, os criminosos conseguem auferir altos valores, né, por meio desses golpes que são aplicados pela internet, né? Inclusive, a Polícia Civil tem uma cartilha no site que com dicas de prevenção de segurança, né, principalmente cibernética, que certamente, se forem tomadas, vão evitar, talvez todos os golpes sejam evitados se as pessoas seguissem as dicas de segurança lá, né? Certo. Então, na pandemia, o pessoal ficou mais recluso, mas descobriu novas técnicas de aplicar golpes do meio cibernético através de golpes de Pix e... Houve uma relação do início da pandemia com o aumento desse tipo de crime, né? Mas esse tipo de crime ele já vinha aumentando antes, porque aumentos expressivos já eram observados em 2018. A pandemia começou mesmo em 2020, né? Isso porque são crimes que expõem pouco o criminoso, né? O criminoso fica pouco exposto e por vezes consegue valores realmente muito grandes, né, com os golpes que são aplicados. E qual a sua opinião sobre esse aumento? O senhor, doutor, acha que isso pode ter uma redução? A polícia está tentando minar esses indivíduos de alguma forma, algum plano de prevenção, ou a cartilha mesmo, que tem que ter uma ampla divulgação para que cada vez mais a população saiba e eles fiquem cada vez mais ágeis e mais espertos e, consequentemente, o crime também cai com isso? Para combate a esse tipo de crime, como dito, ele é um crime cuja investigação ela não é uma investigação convencional, né? Não é uma investigação do dia a dia. Então, ela demanda uma especialização dos policiais para a investigação desse tipo de crime, né? E já há um projeto que está pendente de aprovação para a criação, aqui em Joinville, pelo menos, de uma unidade especializada na repressão de crimes cibernéticos, né? E também focada na recuperação de ativos, né, para ressarcimento das vítimas. Legal. Vai ser esse tipo de trabalho especializado que vai conseguir diminuir esse tipo de criminalidade, né? Mas também é fundamental, sim, a questão da prevenção, né? Mas em relação para não ficar falando também só de estelionato, né? Eu acho que a falta de perspectiva em áreas carentes, mais vulneráveis, né?
também é um forte fator de aumento da criminalidade, né? Porque os fatores criminógenos, né, fatores que estimulam o crescimento do crime, eles são muitos, né? Inclusive muito debatidos já no ambiente acadêmico. Daí eu acho interessante, eu na condição de policial civil, trazer uma perspectiva prática, né, de alguma coisa de realidade, de experiência prática, né, a respeito disso, né? E o que eu percebo é que jovens sem perspectiva, vindo de famílias desestruturadas, né, que a família desestruturada tende a gerar disfuncionalidades psicológicas, né? Esses jovens ficam muito vulneráveis aos criminosos, né? E a visão de mundo deles passa a ser tão deturpada que eles podem começar a ver o criminoso como um exemplo a ser seguido. Certo. Né? Isso acaba estimulando eles a entrarem no mundo do crime, né? Porque num ambiente tão precário, de tanta vulnerabilidade, o criminoso ele pode ser visto pelos jovens mais suscetíveis, né, mais manipuláveis, eles podem ser vistos como, de fato, um exemplo, né? Alguém que eles querem ser lá na frente. Então, é uma coisa de estímulo, acaba acontecendo um estímulo para o jovem ingressar no mundo do crime, né? Inclusive, uma circunstância que a gente observa, bastante curiosa, é que a utilização por parte desses jovens de tornozeleira eletrônica falsa. Sério? Sério. Nossa. Não dá para entender, né? Mas passam a usar isso, acho que em busca de algum status, assim, né? Um status, exatamente, para algum. Como eu disse, eles são na fase de adolescência, a pessoa já é mais suscetível, certo, né? E sem uma estrutura familiar, né? Sem bons exemplos por perto, né? Para serem seguidos, esses jovens. Eu não estou dizendo que todos os jovens dessas áreas vão seguir esse caminho, claro que não, né? Eu estou falando assim, os jovens mais suscetíveis, mais manipuláveis, certo, né? Vão acabar observando o criminoso como um exemplo, né? Eu imagino assim que o Estado teria que ter mais uma atuação preventiva do que repressiva. Ou seja, o Estado investir mais em segurança pública do que investir mais em projetos de ressocialização. O que a senhora tem de opinião sobre isso? Bom, o Estado é bastante deficitário em várias atividades, né? Para trazer para a questão do sistema carcerário, por exemplo, o STF já reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro ele vive um estado de coisas inconstitucional, né? Que significa uma perene violação de direitos fundamentais associada a uma prolongada omissão do Estado em resolver aqueles problemas, né? Certo. Problemas que demandam a atuação de uma pluralidade de órgãos, né? O principal problema do sistema penitenciário, na minha visão, é a superlotação, porque ela é um problema que gera mais problemas, né? Sim. Então, o Estado, de fato, ele é deficiente, né, na prestação de vários compromissos que deveria prestar, né? O fato é que a gente enfrenta, assim, esse problema, né? E ações preventivas, né? Eu acho que seria um investimento massivo em educação, né? Políticas de geração de emprego também, né? Por uma perspectiva mais de curto prazo, né? Bom, mas, de fato, o Estado é omisso, né? E tanto é que isso já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A superlotação, até numa perspectiva mais pró-sociedade, né? Uma perspectiva de proteção da sociedade, ela também é muito ruim, porque a superlotação impõe ao policial penal uma dificuldade muito grande de manter aquilo tudo sob controle, né? Então, por isso, o sistema penitenciário acaba se tornando um escritório do crime, né? Porque muitas vezes as lideranças que são presas continuam sendo capazes de liderar de dentro do sistema penitenciário e também acabam se tornando uma escola do crime, né? Certo.
o que dificulta também a ressocialização do preso, né? Porque às vezes o indivíduo até tenderia a uma ressocialização, mas é jogado num ambiente de total criminalidade, né? Para onde olha acontece crimes, né? Não por um... o problema é a superlotação, né? Como é que você consegue manter uma ordem naquilo? Como é que você vai conseguir fiscalizar tudo aquilo, sabe? Não vai ter policial penal suficiente para dar conta desse serviço. Nesse fato da ECI, que foi declarada, né, pela STF, na DPF 347 de 2015, onde eles dizem que tem inconstitucionalidade pelo fato dos direitos fundamentais dos presos estarem sendo violados lá dentro. E eu queria perguntar, assim, na verdade, uma pergunta mais ampla, para saber quais que são esses direitos fundamentais mais vistos, assim, que estão realmente sendo prejudicados, se a solução realmente é uma solução de verba, é uma solução... Tipo, quais são os meios que poderiam ajudar a isso, sabe? Que a solução, ela passaria, infelizmente, o que se impõe por agora, uma solução de curto prazo, seria a construção de mais unidades prisionais, né? Às vezes tem pessoas que se colocam contrárias a isso, porque, não, tem que construir escola, tem que construir... Enfim, é melhor do que construir presídio, não construa presídio, construir escolas, mas o fato é que é claro que o que vai solucionar é a construção de escolas, a construção de um ambiente de mercado inclusivo, né? Mas isso é uma coisa que vai demandar tempo, é uma coisa que tem que começar a ser construída aqui para colher os frutos lá na frente. Enquanto isso, a curto prazo, até para a gente conseguir conter a criminalidade dentro do sistema penitenciário, você precisa da construção de mais unidades penitenciárias para que a coisa fique mais sob controle, né? A gente vai entrar na pergunta do Hora do Dali para não tomar-lhe, tá? E a nossa pergunta-chave de hoje é perguntar ao delegado Leandro aqui o que ele acha da menoridade penal. Se ele acha que deve baixar para 16 anos ou não. A redução da menoridade penal, ela vai, trazendo para o tema debatido aqui, né? Ela inevitavelmente ela vai fazer mais pressão sobre o sistema carcerário, né? O sistema penitenciário. Isso é inevitável, né? Mais pessoas vão ser presas, né? Mas eu acredito que a solução para esse problema não seja uma simples redução da menoridade penal, mas eu acredito que em determinados crimes, sob determinadas circunstâncias, uma opinião minha, né? Eu posso mudar, não é uma coisa que estudei a fundo os argumentos, prós e contras, né? Porque há argumentos prós e contras, né? Eu entendo o argumento de que o adolescente ele não tem capacidade, por ele não ter uma formação psíquica completa, ele não tem uma plena capacidade de responder pelos atos dele, né? Então, mas, por outro lado, em determinados crimes, no caso não seria chamado como crime, né, seria chamado ato infracional, em determinados delitos, vamos colocar assim, né, para ficar mais generalizado, para determinados delitos, talvez deveria, sim, o menor de idade responder, sabe? Eu não digo colocar todo e qualquer crime para o menor responder como uma simples redução da menoridade penal. Mas, a depender do crime, vamos dizer, o indivíduo, não sei, entre 15 e 18 anos, uma coisa que me ocorreu aqui, um critério que me ocorreu agora, sei lá, que tenha cometido, por exemplo, um crime hediondo violento. Crime hediondo violento. Então, assim, por exemplo, para delitos que configuram crime hediondo e violento, o indivíduo, o menor de idade, já passa a responder como se adulto fosse. Certo. Entendeu? Então, na minha opinião, seria a solução talvez seria uma coisa meio termo, assim, né? Que fosse escalonado, então, ou seja, crimes de potencial risco à sociedade ou ao terceiro, de 16 a 18, e atos infracionais mais básicos, assim, deixaria como está. Seria mais ou menos alguma coisa assim. Alguma coisa por aí, né? Pensar a faixa etária, pensar qual seria o critério, mas eu acho que, por exemplo, no caso do Champinha, né? Acho que vocês lembram.
Não dá para liberar o menor, não dá, simplesmente não dá para liberar. O que ele fez, não dá para ele ficar no máximo 3 anos e depois ser liberado, né? É verdade. Então, a depender do caso, eu acho que o menor deve sim responder como se maior fosse. Perfeito. Bom, a gente queria agradecer a presença, queria agradecer aqui aos alunos, ao grupo, à faculdade por estar disponibilizando esse espaço e mais uma vez ao delegado Leandro por ter tirado esse tempo para poder ajudar a gente aqui, tá bom? Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado. Valeu, Obrigada. tchau. Esse foi mais um episódio do Podspeak. Siga o Podspeak no Instagram, @pop.speak. Já se inscreva em nosso canal e ouça o Podspeak no Spotify. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.